O que um saxofone, um pincel e um chifre tem a ver com a gadice do Mordecai? Tô de brinks, mas essa emoção é a chave do vídeo. O medo. Se você assistiu apenas um show na infância, deve ter passado pela experiência de começar amando Mordecai por ser um cara tranquilo e odiando Rigby por zerar o código penal uma vez por episódio. Pra no final você ver ele virando o responsável que venceu na vida, enquanto Mordecai fica no mesmo lugar sofrendo por mexerica de pássaro. Então quer dizer que os roteiristas destruíram nosso Gaio Azul ao longo do tempo? Para muitos sim. Mas olhando de um ponto de vista dentro e fora do desenho, a jornada de Mordecai é um retrato realista de como o medo e a insegurança podem tirar grandes oportunidades na sua vida, seja nos seus sonhos ou no amor. Dito isso, não é porque é realista que é satisfatório. Se fosse assim, muita gente que assistiu o desenho não odiaria tanto Mordecai. Se você quer entender por que ele virou o personagem mais polêmico do desenho e talvez aprender uma ou duas coisas sobre o próprio medo, já vai comentando Joves Cláudio, se inscrevendo e dando aquele like. Vai que uma CJ aparece na sua vida. Se não, já pode ir esperando uma Margaret. Ou uma Starla. Quando falamos de desenvolvimento de personagem, muita gente confunde que ele tem que progredir, como se fosse em uma linha reta, mas não é bem assim que funciona. Então, qual seria um jeito eficaz de construir um personagem que seja identificável e que evolua? Brandon Sanderson, um escritor norte-americano famoso por Mistborn e A Roda do Tempo, definiu 3 pilares que ajudam a criar um personagem forte: a simpatia, que é o quanto a audiência se relaciona com o personagem, a competência, que é o quanto ele é eficaz ou admirável, e a proatividade, que é o quanto ele impulsiona a história sem ser levado por ela. Esse modelo serve principalmente para caracterização, mas quando se desenvolve o personagem, esses 3 atributos sobem e descem. Vamos fazer de conta que é um videogame. No começo de apenas um show, Mordecai e Rigby têm 0 pontos em proatividade, porque os dois são vagabundos, mas Mordecai tem mais pontos de simpatia e competência, porque apesar de ser preguiçoso, ele pelo menos tenta fazer as coisas do jeito certo antes do Rigby estragar tudo por não ter pontos de competência. Porém, conforme os episódios passam, principalmente depois do arco arrastadíssimo do triângulo amoroso, Mordecai perdeu seus pontos de simpatia, competência e proatividade, enquanto Rigby a esse ponto só foi conquistando em todas as áreas graças a um grande arco de amadurecimento. O motivo para isso é que Rigby cresceu sozinho. Claro, Aelin foi um grande catalisador, mas a iniciativa partiu dele. Ele tinha medo de não ser a pessoa certa para ela, e tinha outras inseguranças, como ser chamado de burro por todo mundo e seu pai comparar ele com um irmão mais novo e praticamente não esperar nada dele. Ele usou isso como combustível para essa mudança. Já o Mordecai, bem, o medo funcionou ao contrário. E aí que entramos no segundo ponto. Antes do começo da história, Mordecai foi recusado na Universidade U e tentou cursar a Faculdade de Artes, que também acabou trancando porque as pinturas dele pareciam as suas na 4ª série. Com isso, foram 2 portas fechadas na cara. E fora outras coisas, como a mãe dele fazer ele passar vergonha toda vez que levava uma menina para casa, acabaram tendo um grande impacto a longo prazo. O resultado foi o nosso Gaio Azul virando um autossabotador profissional. Aquele cara que sempre reclama da própria vida e que está estagnado, mas quase nunca toma uma decisão, fica no comodismo e sempre culpa algo ou alguém quando as coisas dão errado. Os namoros dele com a Margaret e a CJ deram errado justamente por causa disso. Ele nunca comunicava o que sentia, ficava em cima do muro, amava uma versão da parceira em vez de realmente estar presente, e no final de tudo ficou que nem você depois de assistir 500 dias com ela. Por fim, chegamos na 6ª temporada, onde apesar de estar tendo uma relação saudável com a CJ e melhorando como pessoa, ele ainda não consegue tomar vergonha na cara e resolver as pontas soltas quando a Margaret volta. O corno vai lá e dá um beijo na Margaret na frente da CJ, se arrepende, pede desculpas, é perdoado depois de apanhar de um monte de seu Zé e Tonhões. E mesmo assim, ainda tinha uma tensão no ar, e ele termina de destruir o relacionamento sequestrando o casamento do musculoso para falar dele. Resultado, perda de pontos e game over com trilha de saxofone. Apesar de tudo que eu falei, isso não quer dizer que o Mordecai é uma pessoa horrível e um péssimo amigo. Ele só é um gado mesmo. Agora falando sério, algum de vocês já passou pelo que ele passou, ou conhece alguém que faria as mesmas coisas. Depois que a gente passa dos 18, achamos que estamos prontos pro mundo e quebramos a cara feio. E só depois dessa queda que conseguimos achar nosso caminho. Na 7ª temporada, depois de ir para uma dimensão cheia de red pill, solteirões, Mordecai decide dar uma pausa do romance para se conhecer melhor. E esse é um passo bastante positivo. Mas, como dito antes, não é da noite pro dia, e ele tem suas recaídas, como agir como um escroto quando vê o Rigby subindo na vida. Mas, diferente do Mordecai de antes, ele reconhece que está sendo irracional.
Ele fica presente no dia mais importante da vida do amigo, admite que sentia inveja por não ser mais o responsável da dupla e assume que o problema era dele e não do Rigby. Retornando ao gráfico, Mordecai recupera seus pontos de competência e proatividade no final da série, assimilando todas as lições que aprendeu e se tornando um artista renomado e achando o amor em uma mulher muguerça. Ainda assim, muitos fãs nunca esquecem as más decisões dele, e eles têm razão. Por quê? Porque, apesar da redenção, ele nunca recuperou totalmente seus pontos de simpatia. E a razão para isso é que o desenvolvimento de Mordecai acaba de forma não satisfatória e artificial. Como eu disse antes, enquanto Rigby decidiu melhorar porque queria, ser um bom namorado para Eileen, provar que não era um burro inútil, Mordecai quase nunca aprendia ou mudava por iniciativa própria. Era a vida tendo que dar uma porrada nele para isso. Claro, às vezes uma porrada da vida é necessária, mas quando suas opções são literalmente ou você muda ou você morre / fica preso aqui pra sempre, soa mais forçado do que uma evolução natural. Isso, fora o desenho ter gastado 6 temporadas para resolver um triângulo amoroso, resultou no Mordecai nunca ter recuperado esses pontos de simpatia e ter virado um personagem divisível. É só perguntar pra fanbase. Alguns acham ele um personagem legal, outros acham que ele é um péssimo personagem por causa dos fatores mencionados, e uma terceira parte, eu acho que o Mordecai é um personagem simpático fora do assunto romance. Apesar do enredo e personagens malucos, apenas um show nos dá lições de vidas profundas, especialmente agora que o público que assistiu está entrando na vida adulta. Podemos sentir raiva do Mordecai pelas merdas que ele faz, mas isso não seria um aviso ou um aprendizado? Mordecai pode ser zoado pelos fãs até hoje, mas até ele se encontrou e encontrou amor. Demorou mais que o Rigby? Sim. Isso é irônico? Com certeza. Mas ele ainda conseguiu. O Mordecai não é frustrante porque é irreal. Ele é frustrante porque é real demais. E muda menos do que a gente gostaria. E talvez por isso que ele incomoda tanto. Porque sentir medo faz parte de crescer. Mas deixar o medo decidir por você é o que te mantém parado.